Sua Bíblia comigo, em primeiro livro de João, capítulo de número 3. Eu confesso que eu tenho tanta informação, tanta coisa que eu queria compartilhar com vocês hoje, e o tempo não dá. E se eu fosse ler minha mente bíblica, ler tudo que eu tenho, que eu gostaria de ler para você também, você fala, nossa, mas quanta informação. Mas eu queria muito que hoje você fosse marcado pela palavra de Deus. Queria muito que essa palavra, de alguma maneira, tocasse o teu coração para você trazer ela para o seu dia a dia. Porque esse tema, falar de paternidade, é um tema muito forte. Eu procuro tomar muito cuidado, principalmente porque nós temos algumas crianças que estão aqui conosco e a gente tem que tomar muito cuidado para não afetar o coração delas, né? As crianças que vêm lá do orfanato, então a gente procura ser paizão, cuidar, amar, e a gente quer suprir necessidades, não causar enfermidades, feridas no coração das pessoas. Mas, uma vez, conversando com uma pessoa, a pessoa perguntava, por exemplo, por que você se considera uma pessoa tão feliz? Por que você se considera uma pessoa realizada em muitos sentidos? Por que você se sente tão bem assim? Você não tem problemas? E eu dizia assim, eu tenho problemas. Mas nas perguntas que eu estou te fazendo, você começa a dizer para mim que você se sente bem nisso, você se sente bem naquilo, você se sente bem naquilo outro, você se sente bem naquilo outro, você se sente suprido nisso, você se sente suprido naquilo outro e tal. Mas o que aconteceu na sua vida? Porque quando eu faço perguntas da sua trajetória, você fala de muitas coisas que aconteceu na sua vida. Eu não consigo juntar. Como é que pode você falar para mim que teve todas essas coisas e agora você tem todas essas coisas aqui? O que aconteceu? Foi sempre assim? Eu disse, não foi sempre assim. Mas o que foi que aconteceu para que essa história mudasse dessa maneira? Você, por exemplo, você já percebeu como muitas vezes as pessoas estão tão acostumadas a só falar de problemas? E quem tem problemas, quem tem dificuldades aí? Cada um tem o seu gigante, né, Carlos? Cada um tem o seu gigante para derrubar, cada um tem sua luta, cada um tem um estilo de família, cada um tem uma história de vida, cada um tem um emprego, cada um tem uma formação, cada um tem um gosto. Você é um indivíduo ímpar, amém? Diga assim, eu sou um indivíduo ímpar. Um indivíduo ímpar é que não tem igual. Você é único, amém? Com a sua história, com a sua individualidade, com a sua personalidade, a sua história de vida, que é o que você é. Mas às vezes você conversa com pessoas e tem coisas que talvez te irrite, pelo menos para mim me irrita. Por exemplo, você vai passar num caixa do supermercado, aí o caixa começa a reclamar do trabalho que ele está exercendo. Mas só que tem um monte de gente que gostaria de estar trabalhando no lugar dele, sim ou não? Eu não sei se passa pela sua cabeça às vezes a vontade de dizer, mas nós somos pessoas que não somos tão sincerões assim. A gente pega e fica quieto, mas não dá vontade de dizer para ela assim, tem outro ali na porta querendo entrar no seu lugar. Você não quer ir embora e dar lugar para aquele outro que quer trabalhar tanto? Mas a gente não fala, né, Michele? Que a gente faz assim, a gente engole e fala assim, Às vezes você encontra as pessoas pela manhã e fala, nossa, que dia horrível. Tá horrível para você, para mim tá lindo. Aí a pessoa fala, você está em outro mundo? Como você pode dizer que o dia está lindo? Está chovendo. Mas eu estou bem. Mas está chovendo. Ué, mas e daí que está chovendo? Eu não gosto da chuva. Mas aí no outro dia que você encontrar a pessoa e está um sol, nossa, está um calor terrível. Ué, mas está irritada por quê? Está muito calor. Ué, mas ontem você está reclamando que está chovendo. Mas esse tempo que ontem choveu demais, hoje está calor. Ou seja, você tem uma nuvenzinha negra dentro de você.
tudo tá ruim. Lembra aquele desenho antigo que tem aquela hiena, né? Oh céus, tudo tá ruim. Quando você chega para a pessoa e fala assim, querido, olha que sol lindo, maravilhoso. Olha que chuvinha gostosa para tirar uma soneca. Eita Deus, é bom, hein? Aquele friozinho gostoso para você ficar debaixo da coberta, tomar aquele cafezinho, naquele friozinho com a pessoa que você gosta, até que seja você a pessoa que você mais ama. Ficar com você mesmo, falar assim, eu vou tomar um café comigo, não é gostoso? Você para assim, eu vou tomar um café comigo, eu vou dar uma volta comigo. Isso parece que irrita quem não faz essas coisas. A pessoa olha para você e fala assim, mano, você é um ET, você é extraterrestre, mano. Não é possível. A pandemia, olha a luta, olha as dificuldades. E talvez a pessoa não sabe nem o que você está passando. Às vezes você talvez esteja passando por uma luta muito mais intensa e pior do que aquela pessoa, sim ou não? Você fala, meu Deus do céu. E a pessoa só sabe reclamar da sua vida. E se você sentar com ela, realmente você fala assim, puxa, você tem um montão de coisas na sua vida. Mas às vezes aquelas pessoas que dizem que está tudo bem, que está conseguindo vencer as suas dificuldades, é tão esquisito. Só que se você contar para ela o que você passa, talvez a pessoa diga, mas como que você consegue? Como que aconteceu isso na sua vida? E parece que na atualidade, você dizer que você é bem resolvido com a sua vida, causa um espanto tão grande na vida de tanta gente, sim ou não? Por quê? Tem gente que não consegue perdoar com tanta facilidade. Outros conseguem perdoar com maior facilidade. Uns conseguem passar por umas lutas tão terríveis, marcantes na vida. Outros com menores não conseguem passar. E a gente começa a olhar essas coisas, e eu olho para dentro de mim também, e nessa conversa a pergunta me responde. Então o que foi que aconteceu na sua vida para que você consiga ser mais forte do que as lutas que vêm na tua vida? Como é que você consegue olhar dessa maneira? É porque você é forte? Não. É porque você é fraco? Sim, mas isso é antagonismo. Se você é forte, você passa por cima. Se você é fraco, não consegue. Sim, seu raciocínio não está errado. O que aconteceu na sua vida para que você consiga passar por cima de tudo isso? A resposta é uma só. Existiu um momento que eu nasci da carne. E quando eu nasci da carne, um montão de coisa me aconteceu, pastor Vitor. Quando eu nasci na carne, eu me lembro, né? Pelo menos pelos monóculos. Quem tem monóculo? Quem sabe o que é isso? Você ainda tem, mãe? Guardado lá? Aqueles binoclinhos com as fotinhas lá dentro, pequenininha? Tem. Alguém já viu, gente? Por favor, não me deixe sozinho. Tem, Carlos, tem? Tem uma que eu estava achando, eu estava lá na porta da casa do vô, da quitanda, com a porta fechada, com uma laranjinha na mão, sentado lá na porta. Tem. Eu não me lembro assim de mente, mas eu lembro de lá. Quer ver, meu primo Talento vai lembrar? Lembra de quando juntava eu, você, o Joãozinho, e na rua de terra, do lado da casa do vô ali, a gente ficava procurando tesouro, a gente ia achar latão jogado no meio lá da terra, a gente procurava tesouro. Coisas que marcaram a vida, marcaram a infância, né? Foi o momento que eu nasci de novo. Aí foi vindo a minha história até a minha idade de hoje. Foi o que eu nasci da carne. Minhas histórias, as minhas decisões. Teve muita coisa que eu decidi que eu falo, meu Deus, eu tomei umas decisões erradas na minha vida.
marcaram. Teve coisas que tomaram decisões e quem foi afetado fui eu. Mas eu não tive culpa disso. Eu fui simplesmente vítima de umas circunstâncias, de decisões. Tem coisas que eu me lembro com muita alegria. Tem coisas que quando eu me lembro me traz uma certa tristeza. Mas só que eu decidi colocar isso tudo do lado de fora. Não deixar criar raiz dentro de mim. Tem coisas que de verdade, às vezes a gente conversa, né, pastor? Tem resposta não, né, Dan? Queria ter resposta. E às vezes a gente descobre que não tem resposta nenhuma. Tem conjecturas. Talvez seja isso, talvez seja aquilo. Não sei. Tem respostas. Mas tudo bem, vamos embora. Porque esse negócio de cristão achar que tem resposta para tudo é mentira. Porque o cristão ele não virou um Deus. Então ele não tem resposta de tudo. Ele tem muitas respostas coerentes, mas ele não tem resposta de tudo. Amém? Não tem resposta da sua própria vida. Você não sabe algumas coisas. Você fala, não tenho culpa, não fui eu que escolhi. Eu não falei com Deus a família que eu queria nascer. Eu simplesmente nasci nela e nela fui criado. Você também? Eu não escolhi como que meu filho viria, né? Como que minhas filhas viriam. Não escolhi, não foi Deus, me dá a Gabriela com síndrome de Down. Não escolhi isso. Aconteceu, não é, mãe? Ok. Tem resposta para um montão de coisas. Agora tem outras que eu sei as respostas. Do que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Agora tem coisa que eu sei, que foi culpa minha. Então eu tenho consciência dessa minha história de ter nascido da carne. Quando o Nicodemos lá em João capítulo 3 vai conversar com Jesus, Jesus fala para ele justamente sobre isso. Ô Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E necessário vos é o quê? Nascer de novo. Ele falou assim, mas não entendi. Eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele disse, você disse, mas não compreendeu. Tu és mestre em Israel e não entendeu a verdade do que você ensina. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E então, se entendemos o que é ser nascido da carne, temos a nossa trajetória, nós temos nossa vida, nós temos que ser marcados também por um nascimento. E esse nascimento é o nascimento espiritual. Amém? E é interessante que o Evangelho de João, ele é tremendo, porque ele fala de uma vida de Jesus como o Messias, como o próprio Deus, como o Filho de Deus. E aí a gente fica maravilhado, porque é nele que fala muito sobre a divindade de Cristo como o Filho de Deus. Só que é interessante que também é nele que fala o poder que é dado a todos nós através do Espírito, nos fazendo nascer de novo. Lá em João também, no capítulo 1, versículo 10 em diante, até o 13, vai falar que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Filhos de Deus. Amém? Quem recebeu? Então, a partir daquele momento, uma ação de Deus. Porque também vai dizer para nós, lá em João capítulo 1, versículo 10 ao 13, os quais não nasceram da vontade da carne ou do sangue, mas nasceram da vontade de Deus. Parece que eu vejo Deus trazendo a plena luz o que aconteceu, por exemplo, no Antigo Testamento. Quando o Isaac nasce, o Isaac nasceu pela vontade do homem? Não. O Ismael sim, porque foi de vias naturais. Por mais que não foi com Sara, foi com Agar, foi o desejo de Abraão, com o desejo da Agar, e de uma via natural, dois seres humanos que tiveram um relacionamento e nasceu o Ismael. Ou seja, o Abraão quis dar um jeito de ser pai,
mas não da maneira de Deus. E nós sabemos que Abraão foi escolhido por Deus para ser o representante da salvação, o início de um povo que iria pregar a salvação através do seu estilo de vida. Amém? Por isso que em Gênesis 12, Abraão é convidado a abandonar sua terra, a largar a idolatria e servir a Deus como o único Senhor na sua vida e andar nos seus mandamentos. Amém? E aí o que vai acontecer é que nasce o Isaac, mas ele nasce por um milagre de Deus, porque o Abraão já está com 100 anos, ele não podia ter filho, e o problema estava com Sara, que é pior ainda, um ventre que sempre em sua juventude nunca pôde gerar um filho, agora na sua velhice menos ainda, ou seja, é impossível, diga assim comigo, impossível. Só que Deus revela que Ele é o Deus do impossível. Ele diz assim: Abraão, eu sou o teu galardão, eu sou a tua recompensa, eu te fiz uma promessa e eu vou cumprir ela na sua vida. Para Abraão é o cumprimento de uma promessa, mas para mim e para você é Deus dizendo: eu vou fazer pessoas nascerem da minha vontade. E aqui estamos nós, nascemos da vontade de Deus, algo que o Espírito Santo gera, amém? Nascidos pela vontade de Deus. Mas como que acontece isso? A Bíblia nos diz que até mesmo o nascimento de Cristo foi um ato milagroso de Deus, sim ou não? Porque ele teve uma mãe, teve um ventre, mas ele não teve a participação de um pai humano. O poder do Espírito, como que foi que o anjo disse a Maria? O poder do Espírito vai te envolver, e aí você vai gerar um filho. Você crê na Bíblia? E Jesus foi gerado. Ou seja, um ato de Deus fazendo um milagre no ventre de uma mulher. Isso mostra o poder do que é nascer de novo. Só que é interessante que Jesus vai caminhando e ele vai falando sobre o Pai. Ele veio para revelar o Pai. Quando Filipe pergunta para ele: mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Ele diz: eu e o Pai somos um, quem me vê, vê o Pai. Ou seja, eu sou a expressão do Pai. Quem está entendendo, digam glória a Deus. Segue o raciocínio comigo. Então Jesus está falando desse novo nascimento, e quando você nasce para essa nova vida, gerado para o Espírito Santo, agora você vai começar a substituir valores, agora você vai ter uma vida de paternidade, a orfandade foi embora, e agora você se torna filho de Deus. Mas às vezes, assim como nós não sabemos o que é ser filho físico, nós não sabemos o que é ser filho espiritual. Amém? E eu estava aqui na sexta-feira, a Dani estava ministrando aqui e minha mente viaja. Eu falo para vocês que prega que minha mente viaja, tá? Vocês falam uma coisa e eu... E eu fiquei falando com Deus, eu fiquei em choque. Porque eu falei assim: Deus, que linda a oração que Jesus nos ensinou do Pai Nosso, né? E aí o Espírito Santo ministra assim: tem muito mais em tudo isso. Aí eu falei: Senhor, eu preguei 18 ministrações, Mateus 5, 6 e 7. Mas tem mais coisa ainda. Deixa eu te contar uma coisa. Eu falei: pode falar, Espírito Santo. Mateus 5, 6 e 7 é a característica de uma pessoa que nasceu de novo. Eu falei: Senhor, como é que é? Eu entendi que o discípulo está em Mateus 5, 6 e 7. Mas fala mais sobre esse negócio aí, Espírito Santo. Fala mais, me ensina. Como é que é o negócio? Mateus 5, 6 e 7 é o que revela a vida de um filho. Porque a vida de um filho, ele decidiu se portar como o filho de Deus. E quem quer se portar como filho de Deus, ele copia quem? Jesus. Amém? E quem copia Jesus é o quê? Discípulo de Cristo. E todo discípulo de Cristo, ele se torna filho de Deus. E Jesus, ele vai ensinar algumas coisas para nós. Posso deixar mais claro para vocês entenderem o que é o nascer de novo?
Amém? O que é esse nascer do Espírito? Olha só para você ver que interessante, abre aí comigo. Eu pedi para abrir em 1 João 2, né? Já já a gente chega lá, mas vamos comigo. Vocês estão tudo pensando aqui, raciocinando comigo? Estão acompanhando? Quem é filho de Deus, dá um glória a Deus aí. A Bíblia já disse, eu já mostrei para você o que a Bíblia disse. Mas olha só que interessante, vai lá comigo em Mateus. Ó. Eu vou ler só o começo do 5. Porque aí chegou hoje de manhã, ontem à noite, antes de dormir, hoje de manhã eu acordo pensando mais ainda, mas antes de dormir eu fiquei lendo. Eu cheguei da administração, aí eu peguei e sentei num quarto que tem em casa lá assim, aí a Elaine veio e falou assim, e aí, irmão? Eu falei, o que foi? Você está lendo de novo, você acabou de sair da igreja. Eu falei, não, mas eu estou lendo outra coisa que é para amanhã. Nossa, meu Deus do céu, você está ficando doido. Estou indo lá, depois você vem para o quarto. Eu falei, tá bom, daqui a pouco eu vou. E aí o Espírito Santo começa a falar ao coração, olha só. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Abrindo sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o quê? O reino dos céus. Meu Deus! O que a gente fala na oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu reino, seja feita a sua. Você parou para pensar que o reino de Deus é o teu reino? É ou não é? Pense comigo. Carlos tem uma empresa. A sua empresa é sua, você administra ela junto com a Michelle, a sua família, não é? Se amanhã, no caso de Deus ele não vai morrer, né? Mas se amanhã você não estiver mais aqui, sua empresa não vai parar. Vai ficar para quem? Para os herdeiros. Então, a empresa é da família. Não é isso? Todos trabalham, todos desfrutam dali, é da família. E nós somos feitos família de quem? De Deus. Só que Deus não morre nunca. Então nós reinaremos em vida com Cristo. A Bíblia nos ensina que nós somos herdeiros de quem? De Deus. E co-herdeiros com quem? Com Cristo. Ou seja, o que Cristo vai reinar, nós reinaremos com quem? Com Ele. Quando Pedro nos ensina que Ele mesmo nos constituiu para sermos reis e sacerdotes, nós vamos reinar com Cristo. Jesus, quando ele fala em Apocalipse, ele diz: vocês herdarão comigo, se assentarão no trono junto comigo, ou seja, terão autoridade para cuidar das coisas que o Pai me entregou. João 17, Jesus, ele faz a oração tão linda, tão maravilhosa, e ele diz assim: Pai, eu te peço que aonde eu estiver, eles estejam também, para que eles contemplem a glória que o Senhor entregou nas minhas mãos. Vem comigo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vai raciocinando comigo. Então, ele disse que as pessoas que são pobres de espírito, você que não assistiu ainda, tem lá as 18 ministrações. Apóstolo Adilson Ferreira, você vai lá e entra, você vai ter todas as ministrações, versículo por versículo, de Mateus 5, 6 e 7. Mas é interessante que esse pobre de espírito, é que você não tem nada para dar para Deus, você é pobre. Pobre não pode dar nada para Deus, nós não temos o que dar. Só que é interessante que é isso, sendo pobres, Deus nos amou e nos adotou. Efésios capítulo 2. Amém? Mas olha só que interessante que ele continua dizendo: felizes, bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Diz também: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Versículo 6, bem-aventurados ou felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E o versículo 9 diz: bem-aventurado o quê? Os pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Filhos de Deus. Eu falei, que coisa linda, Senhor. É mesmo. O que Jesus está dizendo é para os discípulos. Só que os discípulos, eles se tornaram filhos de Deus
por terem nascido do Espírito Santo. Amém? Só que ele não para por aí. Ele vai ensinar mais. Só que eu não tenho tempo para pregar para você o Mateus 5, 6 e 7. Mas você vai perceber que ele vai dizer um montão de vezes. Quer ver? Ó, só para vocês verem. Eu falei, Jesus, que coisa linda. Ó, lá no capítulo de número 6. Ó, quantas vezes ele fala de paternidade? Posso ler para você? Já que você nasceu de novo, você é filho de Deus, amém? Tá claro para você? Olha só o que Jesus nos ensina. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante de quem? Para ser vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Olha, presta atenção em outra parte que ele vai dizer aqui, ó. Versículo de número 4. Que ele vai falar para a gente fazer as esmolas, mas não esperar que as pessoas vejam. E aí ele diz o seguinte: para que a tua esmola seja dada ocultamente. Ocultamente. E aí, vírgula, diz o quê? E teu que vem em secreto te recompensará publicamente. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu que vê o que está em oculto, e teu que vê o que está em oculto te recompensará. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vô-lo pedirdes. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim, como? Pai nosso que estás nos céus. Olha, vai indo um pouquinho mais à frente aqui, ó. Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso celestial vos perdoará. Olha que coisa linda. Versículo de número 18. Para não pareceres aos homens, que é a questão do jejum, que jejuas, mas sim ao teu Pai, que está em oculto, e teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Tem mais Pai aqui, ó. Quer ver? Tem um outro, ó. Aqui, vamos lá. Essa daqui é a parte do tronco que mostra a fortaleza que você é em Deus. Não é em você, é em Deus. Olha só, vamos ler o versículo de número 25 em diante. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar em um côvado a sua estatura? E quanto aos vestuários, por que andais solícitos? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Aqui ele não falou Pai, ele falou do Criador. Mas olha, acompanha comigo. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Eu começo a entender o seguinte, que o Joãozinho acorda todo dia preocupado com o leite que ele vai ter que beber, pastor Vitor? Não. Ele não sabe como que vai acontecer. Ele não sabe se o Vitor vai tirar da cartola 1 litro de leite, mas que o leite vai estar lá, vai estar. Não vai?
Algum jeito vai dar. Por quê? Porque o pai, ele tem justamente essa figura de cuidado. Só que a gente fala assim: não, mas meu pai não se preocupou com isso. Não, mas eu não estou falando do teu nascimento da carne, eu estou falando do teu nascimento do Espírito. O teu pai se preocupa com isso. O teu pai é provedor, é isso que Jesus está dizendo. Não esquenta a cabeça, o pai vai tirar um leite da cartola para você. Ou seja, o pai sabe das suas necessidades. Às vezes os nossos pais carnais não sabem o que a gente está passando, mas o Pai Celestial sabe. Ele sabe das nossas necessidades. E quem sabe das nossas necessidades é porque sabe quem nós somos, sabe dos nossos sentimentos, sabe por onde nós andamos, sabe quais são os nossos desejos. Jesus diz assim: o Pai sabe do que vocês precisam. Então você pode dizer assim: papai sabe. Meu papai sabe do que eu passo. Meu papai sabe das minhas dores. Meu papai sabe de tudo que eu preciso. Porque o meu papai, ele não me vê de vez em quando. Ele não sabe dos meus problemas quando eu falo. Jesus diz: antes de você abrir a sua boca, papai já sabe a sua necessidade. Que pai é esse? O pai que antes de abrirmos a nossa boca, ele sabe do que a gente precisa. Você fala: meu Deus, que papai lindo. Um papai que fala assim: pode falar. Às vezes nós não temos tempo com os nossos pais, por N motivos. O seu pai não parou para você e falou assim: conta, filho, qual a sua necessidade? Conta, filha, qual a sua necessidade? Já papai do céu, ele diz: senta, para, fala comigo. E às vezes a gente não para desfrutar do momento com o pai. E o pai está lá sempre esperando: filho, eu estou aqui para ouvir você, mas você não para falar comigo. Você está mais como a Marta, desesperada com um monte de coisa, e eu estou aqui. É uma coisa interessante que o pai de Adão, quem foi o pai de Adão? Quem, gente? É o pai, ele foi pai de Adão. Ele criou Adão. Adão pecou, Adão falhou. E sabe o que aconteceu com o pai? Ele foi no encontro mesmo assim. Ele sabia que Adão tinha pecado, ele sabia o que Adão tinha feito, mas naquela viração do dia, na mesma hora, no mesmo lugar, o pai estava lá e disse: filho, cadê você? O que o Adão disse? É que o senhor estava vindo e a gente se escondeu. E aí o pai fala: filho, você fez contrário ao que eu disse para você. Foi. A culpa é dela e não é a pregação de hoje. Mas é interessante que Adão não ficou atrás da moita conversando com Deus, mesmo com aquelas folhinhas. Ele veio falar com Deus com aquilo que ele havia produzido. Isso é religiosidade. E o pai fala: eu te amo tanto que para que a morte não seja eterna, eu vou te tirar daqui. Mas eu não deixo você ir sozinho. Eu vou preparar uma roupa para te proteger. Eu vou preparar uma roupa para as suas dificuldades. Eu não te abandono. Jesus é o Cordeiro de Deus que estava morto antes da fundação do mundo, porque o Pai sabia o que iria acontecer com a humanidade. Isso é característica de um pai amoroso, cuidadoso, que sabe plenamente o que acontece na vida dos seus filhos. Sim ou não? Às vezes, que nem a Angélica estava aqui falando, né? E o André também, o casal, as duas vidas. Fala, porque são filhos espirituais, compartilham. A Jaiane, quando ficou grávida, né? Ela, grávida.
Olha, vou para o apartamento, vou fazer isso. O Alex feliz contando do milagre na vida dele. Por quê? Porque quer compartilhar com o pai aquilo que está sentindo. Mas eu quero te dizer uma coisa: tem que compartilhar tudo mesmo com a pessoa que você ama, que você tem uma paternidade espiritual com essa pessoa. Ok? Amém? Isso é bênção ou não é? A Angélica estava dando testemunho, então eu não posso falar de mim mesmo. A Angélica estava dando testemunho, ministrando aqui para você, essa questão da gente estar junto, a gente passar como seres humanos. O pastor Vitor estava dando testemunho aqui na sexta, falando, no momento difícil dele, nós dois sentamos na sala do hospital, falou assim: apóstolo, eu sei orar e falar, seja feita a sua vontade, Senhor. A minha dificuldade é ver a minha esposa, que eu amo tanto, com câncer, e falar para Deus, faça a sua vontade. Não é o problema é que eu não sei se eu estou pronto para aquilo que Deus tem como vontade dele. E a gente estava lá junto. Está dando para entender que a gente, com o pai, participa da dor dos filhos? E também os filhos participam das dores do pai. Às vezes, quando a gente tem a oportunidade, eu dou testemunho humano, assim, dizendo, quantas vezes, né, Márcio? Fala, filhão, liga para mim, tô mal, mas também ele liga e fala assim: meu, tô numa reunião aqui, num curso top, olha, eu consegui isso, paizão, eu consegui aquilo. Por quê? Porque a gente tenta suprir um pouquinho para cada um. Só que deixa eu dizer uma coisa para vocês: nós não conseguimos suprir plenamente. Então, com certeza, teve momentos que eles mesmos pensavam: o apóstolo poderia estar aqui, e eu não estava. Eu estava correndo com alguma outra coisa, ou às vezes deixou para depois. Precisamos alinhar mais, mas eu não consigo suprir tudo. Mas papai, não. Papai, ele está sempre. Papai, a gente vai para a mesa de cirurgia, papai está lá. É o que Davi dizia: se eu tiver que passar pelo vale da sombra da morte, papai está lá. Não, mas ele disse o pastor. Mas papai é pastor. E o pastor não larga suas ovelhas. Papai não larga a gente por nada. Papai ama tanto você, que ele entregou o primogênito para que ele deixasse de ser o unigênito. Você entende isso? Primeiro é o primeiro, amém? E o unigênito? Alguém tem um filho unigênito aí? Ou seja, só tem um filho, não é isso? É unigênito. O segundo já deixou de ter só um. E se tiver 10, 15, 20, 30, milhões e milhares, você já não tem mais um único. Agora você tem, conforme diz Apocalipse, eu vi uma multidão que não podia se contar. Eram aqueles lavados e remidos no sangue de Cristo. Uma multidão de filhos que diz: Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que ele deixasse de ser unigênito e tivesse uma grande multidão de filhos para povoar o céu. Você está entendendo comigo isso? Aí você pergunta, então, essa síndrome de orfandade, ela vai embora por causa da adoção. Não sou mais órfão, eu tenho um pai que está comigo e me supre em todas as necessidades. Amém? Por isso que ler aqui o Mateus, o que Jesus está ensinando, não esquenta a cabeça não. Papai sabe de todas as suas necessidades e a vontade dele vai ser feita. Deus sabe do que você precisa, fica calmo. Só que aí a gente chega a um ponto que agora sim, depois de toda essa reflexão, é a palavra que eu quero compartilhar. O
o versículo, ou melhor, o capítulo, que eu não sei qual parte dele eu devo ler. Na verdade, eu não sei qual parte deste livro eu devo ler para fazer você entender. Eu não sei se eu leio a primeira carta, a segunda carta, a terceira carta, se eu leio só um versículo. Então eu deixo para você ler na sua casa. Você que é filho, e você vai ler. Mas percebemos todas as características de adoção. Agora, depois de pai ensinar tudo que ele é para nós, é impossível que ele não espere algo de nós. Amém? Papai cuida? Sim ou não? Papai te ama? Papai sarou as suas enfermidades? Papai ressignificou a sua vida? Papai te colocou pessoas que te amam à sua volta? Sim ou não? Papai restaurou a sua vida? Papai lindo, vamos aplaudir o papai. Se nós perguntarmos, pai, o que eu faço para merecer? Não, filho, você não fez para merecer. Eu te amo, do seu jeitão. Mas com tudo isso, todo cheio de problema, mas eu te amo mesmo assim. Pai, agora, o que o Senhor espera de mim? Ai, meu Deus. A gente olha para Jesus e ele diz assim: pai trabalha, eu trabalho. Papai faz, eu faço. Se olhar para mim, vão ver o Pai. Se vocês não creem pelo que vocês estão vendo na minha pessoa, crê pelo menos por causa das minhas ações. Porque não entenda que olhar para Jesus era ver Deus de uma forma física. Olhar para Jesus era conseguir ver Deus como? Vamos lá. Se você não sabia, fique sabendo que antropomorfismo é quando você dá um corpo humano para Deus. É quando você fala, Deus estendeu suas mãos, os ouvidos de Deus, os olhos de Deus. Mas Deus é um ser humano? Não. Em antropologia bíblica fala-se muito sobre isso, mas é uma questão de um ensino mais profundo. Mas quando nós falamos disso, nós não estamos falando que Deus é um ser humano evoluído e poderoso. Tira isso da sua cabeça. Como ele é? Não sei. Como que é a forma dele? Não sei. Amém? Então não tenho como colocar Deus numa mesa de cirurgia e falar que é Deus, vamos abrir, ele tem coração, ele tem um estômago, ele tem isso, ele tem cérebro, ele tem aquilo outro. Não tem como fazer isso com Deus. Amém? Ele não tem pai, ele não tem avô, ele não tem mãe, não tem antepassado. Ele é o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. Amém? Dele tudo veio e para ele tudo vai voltar. Essa é a fé da criação. Amém? Vem comigo então agora. Pai, eu revelei a eles, João 17, quem tu és. Agora me glorifica, me honra, me fazendo voltar para ti com a glória que eu tinha. Mas depois, leva eles para estar junto comigo, para que vejam essa glória que tu me deste. Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Não peço para o Senhor que o Senhor tire eles do mundo, mas eu peço para o Senhor que livrem eles dessa maldade, que eles não sejam influenciados pelo mundo, porque eles são sal da terra e luz do mundo. Eles estão lá. Pai, esteja com eles. E papai ouve. Amém? Se Jesus foi aos céus, foi levado aos céus,
morreu, ressuscitou, está à destra de Deus Pai. Você crê nisso? Ele não enviou anjo nenhum para descer aqui. Mas Deus, ele quer se manifestar. Sim ou não? Mas a linguagem dos anjos a gente não entende muito bem. Mas a linguagem aqui, humana, a gente consegue entender muito bem o que a gente está falando. Então todas essas linguagens são linguagens que Deus, ele usou para se comunicar conosco. Estamos juntos aqui, gente? Estou resumindo um montão de aula de teologia aqui hoje para vocês. Então, quando Jesus disse: não te peço que os tires do mundo, mas que você deixe eles lá. E quando Jesus nos ensina as características dos discípulos que são filhos de Deus, ele diz que nós somos luz do mundo, sal da terra, mas luz para iluminar não com luz própria, é a luz de Deus através de nós, ou seja, é através de cada um de nós que Deus vai revelar quem ele é. Estamos certos no raciocínio? Agora vem a parte mais difícil. Essa é a parte que você fala assim: que coisa linda, que coisa maravilhosa. Agora papai tem um desafio para você e para mim. Amém? Quem está junto comigo no raciocínio? Está entendendo? Agora sim a gente pode abrir em 1 João, capítulo de número 3. Ufa, dá trabalho, né? Onde vê o Caveira fazendo aqueles nó no pessoal, Michel, hein, cara? É fácil, fica até bonito. Mas até ele chegar ali foi uma luta. Pregar é a mesma coisa, até chegar aqui, ó, Jesus. Capítulo de número 3. Esse João é aquele João que um dia fala assim: Senhor, quer que a gente ore e peça que fogo do céu desça e consuma esse povo daqui porque eles não quiserem dar atenção para o Senhor? A esse mesmo João, transformado, nascido de novo e entendendo quem ele era, olha o que ele tem coragem de escrever: você pode ser melhor do que o que você está sendo, deixa Deus usar você. Amém? A pessoa não muda. Não muda sozinha. Com o poder do Espírito Santo ela pode mudar. Por isso que eu continuo insistindo e pregando a palavra de Deus, porque um dia você vai mudar em nome de Jesus. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: você vai mudar para melhor. Amém? Preste atenção nisso. Você nunca vai ser a mesma pessoa. Como assim não? Irmão, se você for a mesma pessoa todos os dias, significa que você, desde quando você nasceu, você continua aquela mesma lá, e você não é. Você evoluiu. Amém? Você mudou, você cresceu, você amadureceu. Vamos aqui à palavra de Deus, que ela vai falar mais ainda do que eu estou falando. Porque se alguém ficar como criança, está com algum problema. Criança não é bonitinho? A criancinha, você fala assim: ah, vai lá, vou na igreja. Ah, que bonitinha, vai na igreja. O que você vai fazer? Eu vou louvar o Senhor. Ai, que bonitinha, tá falando, vou louvar o Senhor. Agora um adulto com 47 anos fala assim: o que você vai fazer? Vou na igreja. Doido, mano. Né? Aquela criança chega e fala assim: ah, que leitinho. Você tá com problema, irmão. Não é assim que se fala. Aquela criança que está com 5 anos, ela fica assim: ah, quer tetê. Não pode, ó. Fala que você já é grande. A Gabriela às vezes ela fala assim para você: você é meu papai lindo, né? Eu falei assim: ô dodinha dela. Sou só seu papai, filho. Eu te amo, né, pai? Eu falei: eu também te amo, filho. Mas quando ela era mais novinha, eu falei assim: ah, papai, não. Assim não. Pai, eu te amo. Tá bom, tá? Ela fala: ah, pai, eu te amo, tá? Por quê? Ela precisa crescer. Nós precisamos ter maturidade com Deus também, amém? E a maturidade é saber quem você é, as suas responsabilidades, amém? Você agora é um ser humano mais evoluído, amém? Diga glória a Deus, amém. Toma posse dessa palavra, você é evoluído. Você agora é uma pessoa com maturidade espiritual, diga glória a Deus. Então você já sabe o que você é. Às vezes, quando o Rafael começou a trabalhar, a conquistar as coisas dele, e aí uma vez eu me lembro que eu falei assim: Rafa, vai lá no mercado e compra isso e isso. Aí,
que ele comia, e aleluia. Ó, hein, pastor? Come bem, o bonitão. Vai lá, filho. Vou. Ele volta com o carro de cabeça baixa e triste. Falei, que foi? Tá em depressão? Ele falou assim, eu comprei o que você falou. Deu R$300. Falei, é? Ele falou, por mês, né? Daqui uma semana a gente conversa. Aí ele ia lá, feliz da vida. Vou tomar o suco, vou comer a carne. Aleluia, glória a Deus. Rafa, precisa dar um pulinho no mercado. Não acredito. Acabou. Como acabou? Eu falei, você comeu. Ele falou assim, nossa, meu filho, bem-vindo ao mundo dos adultos. É assim. Você come um dia, acaba, você vai lá. Então amadureça e entenda que o Pai quer que você tenha a independência para conquistar suas coisas, para ter responsabilidade, para se bancar naquilo que você diz que acredita. Está dando para entender que é maturidade? A gente vai aprendendo que a vida cristã não é uma vida de flores bonitinho. A vida não é bonitinha. A vida não é tudo pintadinha de flores. Tudo é sol, passarinho cantando. Não, tem dificuldades, mas nem por isso você deixa de ser filho. Isso é maturidade. Amém? Capítulo 3 de João diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Olha que a gente vai pregar, fazer um seminário disso aqui. Amados, ele fala com tanto amor, né, gente? Nem parece que ele pediu para descer fogo na cabeça de alguém. Olha como Deus transforma. Amados, agora somos filhos de Deus. Olha que doido que está escrito, gente. Agora, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto que havemos de... Parece que ele deu um tiro no pé, né? Ele disse que ele sabe o que ele é, que ele é filho de Deus, mas ele não sabe ainda plenamente o que ele haveria de ser. É porque ainda não chegou à plenitude de ser filho de Deus. Mas naquilo que começamos, já começamos sabendo o que é ser filho de Deus. Amém? E diz o seguinte: mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Um dia eu estava numa aula, numa faculdade de teologia que tinha começado a fazer, presencial, e aí a pessoa falou assim, não, você acha que alguém vai ver Deus? Eu falei, não vai não? Ele falou, lógico que não vai ver Deus. Eu falei, mas por que não? Você acha que algum ser humano vai ver Deus, pecador? Aí eu falei assim, mas eu não entendi o que você está dizendo. Ninguém vai ver Deus, ninguém vai estar perto de Deus. Ele falou, não. Aí eu falei assim, meu amigo, então eu aprendi a Bíblia até hoje errado. Ele falou assim, não, porque você pensava que você ia ver Deus? Eu falei, não sei, mas até hoje eu aprendi o que diz. E o que diz? Assim como Ele é, nós o veremos. Não é assim não? Ele é que... Eu falei, não, porque para mim é isso. Se você disser para mim que nesse corpo eu vou ver Deus, é mentira. É um corpo pecaminoso. Estamos ainda numa condição de pecadores, salvos em Cristo Jesus. Mas um dia nós receberemos um novo corpo. A esse corpo pode habitar na presença de Deus. É isso que eu estou dizendo para você. Mas tem muita coisa para se debater. Eu falei, então, tá bom, eu vou ficar com esse daqui. Um dia eu verei como Ele é. Mas enquanto isso não acontece em sua plenitude, eu já tenho uma consciência de quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Versículo 3. Agora vamos lá. E qualquer que nele tenha essa esperança, ele se santifica, ou seja, ele se prepara para este encontro, como aquelas noivas que estão
são virgens prudentes que estão esperando o noivo chegar, ou seja, elas estão purificadas, elas estão com seu azeite dizendo: ora vem noivo que eu estou te esperando. Ah, mas eu me cansei, mas nem por isso eu não tenho azeite guardadinho. Quando o noivo chegou, ela acorda desperta porque ela tem expectativa. Olha só, como também ele é puro, sede santos como eu sou santo. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, ou seja, você tem uma prática contrária à palavra de Deus, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Aí, se nós falamos que nós somos pecadores, então como é que nós somos filhos se somos pecadores? É porque os filhos não permanecem no pecado. Não é que eles não pecam, é que eles não permanecem no pecado. Diz aqui versículo 6: qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Ou seja, isso daí é tudo besteira, posso fazer o que eu quiser, tá tudo certo. Não, você não entendeu. Versículo 7: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é porque o diabo vive pecando desde o princípio, ou seja, não há arrependimento de pecado no diabo. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. Não pode viver pecando. Por quê? Porque ele é nascido de Deus. Amém? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Começa a apertar, né? Começa ou não começa? Tipo, coloca a mão aqui assim naquela morsa e vai, né, moço? Tipo, coloca a azeitona na prensa e começa para extrair o óleo. Preste atenção nisso. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. O quê? Que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. Eu quero ler junto com vocês, vamos lá, vai. Não é isso daí que eu estava lendo, não é? Ou a versão está diferente? Está diferente a versão? Quem me ama cumpre os meus mandamentos. É o que a palavra de Deus nos ensinou, não é? E o seu mandamento é este:
Vamos falar todos juntos? 1, 2, 3. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Nós vivemos em amor uns aos outros. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. O seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Capítulo 4, versículo 7. Vale a pena. Você é filho de Deus? Quem é filho de Deus, dá glória a Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Amém. Versículo número 18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Isso é forte. Vamos traduzir em miúdos. Por que você consegue liberar perdão para alguém? Porque você nasceu de novo. Por que você consegue amar alguém? Porque você nasceu de novo. Por que você consegue ser cuidador de pessoas se você não foi cuidado? Porque você nasceu de novo. Porque você está bem dentro de você. Você nasceu de novo. Então a resposta para a pergunta, como é que você consegue viver uma coisa que é praticamente impossível para o ser humano viver? É porque você foi suprido em todas as coisas na sua vida em Deus. Ele te perdoou, ele te amou, ele te restaurou, ele te deu nova vida, ele está com você, ele não te abandona, ele te sustenta, ele perdoou os seus pecados. Você era inimigo, agora você se tornou amigo. Agora você, além de amigo, você se tornou servo. Agora, além de servo, você se tornou filho. E além de filho, você se torna herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Meu Deus, quanta coisa! Isso tudo papai fez por nós. Amém? Após. Mas o que seria esse amor? Eu conto para você. E a gente fecha com esse livro, 1 Coríntios, capítulo de número 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine.
e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheci parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas a maior dessas é o amor. Que palavra linda que Deus nos dá, gente. Aí você pega e olha e fala: Senhor, como é lindo o teu evangelho. O ser humano que nasceu de novo, nasceu de Deus, ele consegue liberar perdão. Ele consegue dizer: eu posso tocar minha vida à frente. Ele não vive ancorado em pessoas, ele não vive ancorado em sentimentos, ele não vive ancorado no que fizeram, no que falaram, porque afinal de contas o que importa é que papai está com ele, o que importa é que papai sustenta, o que importa é que o pai perdoou-lhe os seus pecados e ele tem consciência disso. Então quem é ele para julgar o que as pessoas falharam com ele? Porque ele era inimigo de Deus. Ele perdoa porque sabe que foi perdoado. Ele ama porque sabe que foi amado. Então, assim como viram em Cristo Deus, as pessoas precisam ver Deus em nós como filhos. Quem está entendendo, digam glória a Deus. Então você tem força para perdoar. Você tem força para amar. Você não precisa ficar carregando nas suas costas pessoas mortas, porque isso está travando você. Mais uma vez, o papai está dizendo: você não precisa ter uma vida de agonia e de sofrimento, porque eu supro todas as suas necessidades. Diga assim: papai supre todas as minhas necessidades. Ô Adilson, quando foi que você ressignificou tudo isso? Foi quando papai me adotou. Quando ele adotou, ele disse: daqui para trás já era, daqui para frente uma nova vida, desfrute dela. Você é melhor do que você pode imaginar. Você é mais forte do que você pode imaginar. Apóstolo, mas nós somos menininhos no ombro do gigante que é Deus. Eu queria pregar para vocês, mas aí Deus me deu essa palavra aqui. Eu queria falar de Davi. Davi foi rejeitado pelo pai, sim ou não? Isso não definiu ele. Davi foi rejeitado pelos irmãos, sim ou não? Isso não definiu ele. O Davi foi rejeitado por Saul. Isso não definiu ele. O Davi foi rejeitado pela sua esposa quando ele estava adorando a Deus. Isso não definiu ele. Davi foi perseguido, ou seja, foi rejeitada a sua autoridade como pai pelo seu próprio filho Absalão. Isso não definiu ele. Por quê? Porque ele tinha papai. Papai com ele, ele passava por tudo. José, rejeitado pelos irmãos, ele não desistiu.
papai estava com ele. Ele passou pela casa de Potifar e não desistiu, papai estava com ele. Ele passou pela cadeia, ele não desistiu, papai estava com ele. Ele reinou no Egito, ele não desistiu, teve sabedoria, papai era com ele. Ele tinha a oportunidade de destruir com a vida dos irmãos por mágoa do passado, mas ele era melhor, papai estava com ele e colocou ele sobre um alto lugar. Meu irmão, o mais alto lugar é a presença de Deus, é estar com o papai, é lá o seu lugar. Só quem está com o papai pode dizer pai. Ele não fala Deus, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É só quem está com o papai. É só quem está com o papai que pode dizer: Senhor, não coloca sobre eles esse pecado de estar me matando a tijolada. Perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Aí está igual a Cristo, falando igual a Cristo. Está Estevão sendo apedrejado. Quem está com o papai ora que nem a igreja primitiva. Nós estamos sendo perseguidos porque estamos parecidos com o nosso irmão. Que irmão? Jesus. Já percebeu isso? Jesus, ele é o nosso Senhor, ele é o Salvador, ele é Deus, ele é o Emanuel, e ele é o nosso irmão mais velho. Segue os passos do irmão mais velho, porque ele sabe como agradar papai. Ele diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se coloca de pé. Você é amado pelo Pai. E você precisa reverberar esse amor. E aí você vai ficar bem. Se tem alguma coisa que ainda te persegue, joga na lata de lixo hoje. Se tem algum lixo que te orbita, joga na lata de lixo hoje. Porque o Pai supre todas as suas necessidades. Você viu quanto texto bíblico a gente tem? Quanta coisa que a gente pode ler e falar assim: eu não preciso viver nessa tormenta. Por isso que Paulo escreve: justificados, pois, em Cristo estamos em paz com Deus. Só que você precisa ficar em paz com você mesmo. Sabe aquele negócio? A pessoa está se martirizando com algo. E o pai está dizendo: para, já foi, está perdoado, já foi, vai e não peques mais, ponto, chega, joga esse punhal fora, amém? Receba, desfruta o perdão de Deus, porque se não tiver ninguém, passado nenhum no seu cangote, você vai ficar feliz e falar assim: meu Deus, vou tomar essa água. Meu Deus, que água maravilhosa. Se você estiver em paz, sem ninguém no seu cangote, o cheiro da morte no seu cangote dizendo: você não merece, você não chega a lugar nenhum, você não é nada. Não foi isso que meu pai disse. O pai não motiva, sim ou não? Porque o filho chega assim: ah, eu não venci. Aí o pai fala assim: hoje, amanhã, você vai estar melhor, você vai vencer. Aí o filho fala: será, pai? Vai, porque você herdou de mim esse espírito de vencedor. Sério, pai? É, mas eu estou fraco. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você é forte porque eu te fortaleço, filho. Eu vou com você, vem cá. Aí, quem está com o pai faz o que Davi fazia: papai, eu posso ir perseguir os meus inimigos? Vai, filho, porque eu vou contigo e eu dou ele nas suas mãos. Então eu vou, Senhor. A mulher diz: seu vadio, bêbado, irresponsável, dançando como um vadio na frente das pessoas, eu mais ainda me humilharei para o Deus da minha vida.
eu mais adorarei. Não importa a sua crítica. Papai defende tanto. Não mexe. Papai defende tanto os seus adoradores, que quando Mical julgou Davi, ela ficou estéril. Papai te ama. Tem um louvor que diz: por amar você, ele multiplica azeite para sol e lua. Se preciso for no mar, ele abre uma rua. Por amor, ele faz de você hoje um vencedor. Alguém já viu esse louvor? É lindo, mais ou menos, né, filho? Por amar você, ele abre mar. Por amar você, ele envia anjo. Por amar você, ele faz caminho no deserto. Por amar você, ele entregou o próprio filho. Por amar você, como você é amado. Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é muito amado. Você recebe essa palavra no coração? Eu falo que hoje para mim é um bate-papo. É um bate-papo só. É só colocar para fora biblicamente aquilo que eu sinto dentro do meu peito. Suprido em tudo. Talvez olhem para você e falem assim: não é? É. Você sabe da sua história. Se você conversasse com o José, ele diria: puxa, meus irmãos me traíram. Se você conversasse com Davi, ele diria: meu pai me rejeitou. Ele não me considerou como filho o dia que o profeta foi lá ungir. Mas é a cena linda, gente. Só para fechar, me perdoa o amor que eu tenho pela palavra e as histórias. O profeta chegou para Jessé e disse: Jessé, vim para sacrificar. Reúne todos os teus filhos, porque Deus disse que da tua casa proveria um rei. Jessé, mais que rapidamente, chama todos os seus filhos. O profeta entende Jessé. Vamos começar então a fila. E faz a fila. O profeta Samuel olha e fala assim: esse tem jeitão de rei. E Deus diz: não é ele. Esse aqui, não é ele. É esse é. Não é ele. Profeta, pera, deixa eu acalmar o seu coração, profeta. Deixa eu ensinar para você. Deixa relatado, porque o Adilson vai pregar um dia lá na Efrata isso. O que? Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência. Eu vejo o coração. Senhor, eu não perdi o contato com o Senhor. O Senhor disse que eu viria aqui e eu ungi o cara. O Senhor falou para mim chamar os filhos. Eu falei para o pai deles: traz todos os seus filhos. Todos os filhos estão aqui. O meu não. O meu não está. Pergunta para ele: Jessé, me responde uma coisa. Todos os teus filhos estão aqui? Não. Então para tudo. Eu falei para você trazer todos os seus filhos. Manda chamar o que não está. E manda eu chamar Davi. Davi, o profeta Samuel está lá na sua casa. Está lá na casa do seu pai. E ele falou que era para chamar você para ir lá. Davi chega com a sua roupinha de pastor, seu alforje, abrindo a porta, colocando o alforje, deixando o seu cajadinho de pastor. Mandaram chamar. Quando ele pisa, o pai grita: ele é o meu filho. O pai rejeitou. Eu sou o pai dele, porque eu sou pai de órfãos. Vem, filho, vem, este é o meu ungido, este é o meu filho. Se o mundo te esquece, se as pessoas te esquecem, se o mundo te rejeita, se as pessoas te rejeitam, o pai está de olho em você. E ele diz: não,
É. Eu falo que todos nós temos um pouquinho desse Davi. O Pai te ama, fecha os seus olhos. Senhor, no ministério do louvor, vem cá, cadê aquelas meninas? Deixa eu orar por você. Que o Espírito Santo toque a sua vida. Que o Espírito Santo esteja no seu coração ministrando essa palavra. Se o mundo te rejeitou, Ele não te rejeita. Ele te perdoou dos teus pecados, te deu nova vida. Você não precisa ficar perdido, não. Ele está com você. Eu quero pedir para a gente cantar aquele louvor, André. Pai, aquele Pai, estou aqui. Quero fazer desse louvor uma oração. Deus sabe da sua história. Coloca a mão assim no seu coração. Pai querido, eu ministrei a tua palavra. Que teu Espírito Santo venha ministrando a tua vontade no coração de cada um, Senhor. Recebe, Senhor meu Deus, a nossa vida e traz cura nesta manhã. Pai, eu só expressei aquilo que eu vivo no meu coração, aquilo que eu sinto, Abba, Papai, eu sinto o teu amor, eu sinto a tua graça me envolver. Eu sei que tu estás conosco, eu sei que tu estás neste lugar, eu sei que tu nos ama, eu sei que o Senhor não nos rejeita, Senhor. Recebe então, Senhor meu Deus, o nosso coração no teu altar, sara as nossas feridas, Pai, em nome de Jesus, eu declaro vidas aqui libertas e desfrutando deste amor, o amor do Pai. Vamos adorar o Senhor com esse louvor? Papai te ama. Que você sinta essa paz no seu coração. Vem do jeito que você está. Não importa, não importa. Venha do jeito que você está. Amém. Levante as suas mãos. Que o Senhor abençoe a tua vida e que terça-feira nós possamos nos ver aqui para tomar posse de uma vida extraordinária. Nós vamos falar mais sobre paternidade de terça-feira. A mente vai explodir de tanta glória. Que o Senhor marque a tua vida. Quando as pessoas quiserem te ferir, apresenta para o Pai. Quando as coisas não estiverem bem, apresenta para o Pai. Quando você se sentir triste, apresenta para o Pai. Papai está sempre aí. É pelo Espírito que nós clamamos. Abba, Pai, Pai.